Olá, saúdo a todos aqueles que são simpatizantes de escatologia e que navegam na internet em busca de conhecimentos. Nós temos o intuito de postar mais este vídeo 7, Entendendo o Apocalipse. Aqui quem vos fala é o pastor Junias. E vamos trabalhar o capítulo 2, a última parte do capítulo 2, coisas que são, versículos de 12 a 29. Este capítulo 2 tem 29 versículos. Nós já trabalhamos os 11 primeiros versículos no vídeo anterior e agora vamos sequenciar trabalhando os versículos de 12 a 29, versículo por versículo. Estes versículos que nós vamos trabalhá-los são versículos pertinentes à parte apocalíptica dividida em coisas que são, ou seja, as coisas que estariam acontecendo na época de João. Nós vamos, nessa primeira parte aqui desses versículos, vamos trabalhar a carta de Pérgamo, que ficava localizada aqui na Ásia Menor. Capítulo 2, portanto, de versículos 12 a 29. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Esta espada aguda de 2 fios é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Hebreus capítulo 4, versículo 12, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, até as juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de 2 fios, ou a espada de 2 fios aqui, é a Bíblia. Aqui traz embutido o sentido de autoridade. A Bíblia tem autoridade para cortar as partes putréficas do pecado em nossa vida. Ela foi vista no capítulo 10 por João, e o anjo mandou comer o livro, e era doce ao seu paladar e amargo ao seu ventre. Quer dizer, tem efeitos cortantes, corta o pecado. Aqui a palavra representa a espada aguda de 2 fios. E Jesus, que se apresenta a João, diz aqui quem fala, é aquele que tem a espada aguda de 2 fios. A Bíblia Sagrada, ela é antídoto contra o pecado. Salmo 119, versículo 11. De que maneira nós vamos estar conservando puro o nosso caminho? No versículo 9, observando segundo a sua palavra. E no 11, escondi no coração a tua palavra, não pecar contra ti. No 103, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. E no 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus, ela representa autoridade espiritual, representa luminosidade, é antídoto contra o pecado, corta todas as partes em estado de putrefação, numa linguagem figurativa. E Jesus diz: quem fala
é aquele que tem espada de dois fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Vamos ver por que Jesus diz aqui que é o trono de Satanás. Vamos dar uma navegada na cidade de Pérgamo. Pérgamo, uma cidade politeísta, ou seja, tinha vários deuses. A imagem de Esculápio, Sóter, deus da medicina e da cura. Aqui nós temos o teatro em Pérgamo, também era o templo do deus Dionísio, deus do vinho e das festas. O templo a Zeus, Sóter, já foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A estátua de Zeus, uma gigantesca estátua ali nas imediações do templo, dentro do templo aqui, era tido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, juntamente com os jardins suspensos de Babilônia, com o templo da deusa Diana, o Artemis, juntamente com as pirâmides do Egito e outras maravilhas extraordinárias que se apresentaram como coisas encantadoras do passado. Pérgamo tem um sentido de a igreja casada com o mundo. O nome Pérgamo significa no grego antigo muito casamento. A igreja a quem foi dirigida esta carta, na cidade daquele nome, hoje chamada Pérgama, era uma igreja infiel. Então traz embutido o sentido de infidelidade, muito casamento. É uma igreja casada com o mundo. Pérgamo, o trono de Satanás. Fundada no século V a.C., acabou por tornar-se uma das mais importantes capitais do Império Romano. Do ponto de vista cultural, ela era superior à própria cidade de Éfeso. Era a cidade dos livros, inclusive os pergaminhos. Esse nome foi herdado do nome da cidade, Pérgamo, pergaminho, que era uma forma pela qual se escrevia através de peles de animais. Tinha uma grande indústria de fabricação de pergaminhos e a cidade se tornou um referencial. Daí o nome Pergaminho em relação à cidade de Pérgamo. Aqui nós temos as ruínas da biblioteca de Pérgamo. Como centro cultural, sobrepujava Éfeso e Esmirna. Era famosa por sua biblioteca, que continha 200.000 pergaminhos. Era a segunda maior biblioteca do mundo, só superava ou superada por Alexandria, que foi a maior biblioteca da época, que está localizada em Pérgamo. Em meio a estes encantos que direcionam a religiosidade do povo, aponta para a religião de forma errada e que culmina com a idolatria, que seria o maior centro do mundo na época, do ponto de vista cultural religioso.
e a idolatria assumia as rédeas. É por isso que Jesus fala a João, se direcionando para a igreja, e diz que é onde está o trono de Satanás. A razão é esta: em meio a todas essas idolatrias, ao culto a Zeus, Dionísio, deuses que deixavam as pessoas apaixonadas, era que estava localizada a igreja de Pérgamo. Nós vamos sequenciar agora os versículos, explicando versículo por versículo, mas já dá para os caríssimos internautas entenderem por que aqui Jesus fala: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, onde está o centro de idolatria. Idolatria é o pecado número 1 para Deus, que ele mais abomina, porque tira ele do centro e bota outro Deus. O pecado da idolatria é contra Deus. O pecado da prostituição é contra o corpo, nosso próprio corpo. E Deus abomina a prostituição, mas acima de tudo o pecado da idolatria, porque tira Deus do centro. Eu conheço as tuas obras. O Senhor, ele é onisciente, ele conhece as obras, ele conhece as nossas obras, ele sabe as características da sua igreja, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe as influências, ele sabia as influências que poderiam estar direcionando esta igreja lá em Pérgamo. E ele afirma: onde está o trono de Satanás? E retens o meu nome, mesmo em meio a esta cultura maléfica que direcionava para a idolatria, a igreja preservava o nome de Jesus. E não negaste a minha fé. Os crentes, mesmo assim, não negavam a fé. E ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Antipas é um mártir. Ele perfila a galeria dos mártires. Não se tem uma biografia detalhada da sua vida, mas o próprio Jesus faz uma alusão a ele. Minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, quer dizer, morreu aí em Pérgamo, onde Satanás habita. Quer dizer, em meio a toda esta cultura maléfica, diabólica, onde os deuses que predominam é Dionísio, é Zeus e outros mais. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Veja bem que Jesus chama a atenção. Ele mostra onde estão as vulnerabilidades, onde está o erro. Ele não quer nos acusar, mas quer que nós nos tornemos alertados e possamos nos corrigir dos nossos erros. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. E aí a Bíblia aqui explica a própria Bíblia, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e fornicasse. Quer dizer, a doutrina de Balaão, profeta, que abençoava, mas orientava Balaque, rei de Moabe, a jogar tropeço no meio do povo, e ele sabia que tropeço deveria ser jogado para interceptar a trajetória espiritual de Israel, que seria os casamentos indevidos com as filhas da terra. Colocava as mulheres delgadas, belas, eletrizantes de beleza para se casar com o povo de Israel, com os homens. E a idolatria seria servir aos deuses da terra. Então, veja bem, isso aqui
é detalhista, é meticuloso, tem detalhes interessantes. Ele fazia isso. E aqui em Pérgamo, muitos estavam seguindo a estes tipos característicos de pecado de outrora, de Israel, que foi o fracasso para Israel. Mas algumas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Balaão induziu o povo a servir, abençoava o povo, mas induzia o povo a se prostituir e a idolatrar os deuses da terra, quando aconselhava Balaque a proceder assim, que seria o caminho mais viável para detonar com Israel. E aqui o povo está seguindo aos deuses da terra, Dionísio, quem sabe a Zeus, tem uma influência na parte da idolatria. E fornicação, quer dizer, fornicação é o pecado onde as pessoas não casadas praticam sexo entre si. E quando são casadas, ocorre o adultério, que é o rompimento do pacto do casamento. Mas aqui, o Senhor está falando. O pecado que caracterizava o povo de Israel no passado, agora está no presente, e essa igreja está sendo alertada. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Eu já falei em vídeo anterior, que doutrina seria essa. Nicolau foi um dos 7 diáconos que foram escolhidos ali no capítulo 6 de Atos, versículo 5, nós vamos ter ali o nome desses diáconos, e Nicolau era um desses. Esse Nicolau posteriormente se rebelou contra os acordos que foram feitos pelos homens de Deus no concílio de Jerusalém. Ele se rebelou contra, ele não seguia. Queria seguir a Deus e seguir ao mundo. Este é o pecado que caracteriza a doutrina dos nicolaítas. Eles querem servir a Deus e querem servir ao mundo. Tinha lá na igreja crentes que serviam a Zeus, serviam a Dionísio, e queria servir também a Deus, o que não é possível. Arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Tem alguém que possa resistir à espada da boca de Deus? Eu já vos falei aqui da autoridade dessa espada. E ele aconselha não para milindrar alguém, mas para que haja arrependimento. Porque o Senhor, todas as vezes que as pessoas se arrependem, ele perdoa as pessoas. E se não se arrepende, ele diz aqui, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. É a espada irresistível, a espada que Jesus Cristo expulsou Satanás no deserto da sua presença. É a espada cortante, é a espada que dissipa o pecado. Arrepende-te. E o último versículo, atinente a esta igreja, é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui o Senhor chama a atenção e que nós devemos auscultar o que o Espírito diz. O que é isso? Não é somente escutar. Auscultar é escutar com detalhes, com presteza, com intenção de obedecer. Veja bem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Aleluia. Esse maná escondido é o alimento escondido para o homem mundano. O mundo não conhece este maná.
Oh, aleluia. A igreja conhece o maná escondido, a palavra que nos alimenta. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Na antiguidade, era uma praxe se escrever o nome nas eleições do candidato e colocar dentro da urna. E só quem sabia era aquela pessoa que votava. Então, o autor usa aqui uma linguagem, e o Espírito Santo sapiente que era, queria tornar claro verdades com uma linguagem peculiar à época. Então é isso, o nome escrito. Nós vamos ter um novo nome escrito, e só quem vai saber é Jesus, porque Jesus, ele é o eleitor nosso, ele nos elegeu filhos de Deus, sacerdotes de Deus. Então quem nos elegeu é que conhece o nome, aleluia. Ele votou em nós, ele nos deu crédito, bendito seja o Senhor. Aqui nessa parte da carta a Pérgamo, que vai até o versículo 17 aqui, o Senhor fala a uma igreja que tem características peculiares. Ele vai falando às igrejas conforme as suas realidades, porque ele conhece. Conheço as tuas obras. E de agora para frente nós vamos sequenciar com maiores detalhes nos versículos subsequentes até o 29, nós vamos ter o direcionamento para a carta da igreja que está em Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Vamos conhecer a igreja de Tiatira. Tiatira tem um sentido de sacrifício. A pequena cidade servia de entrada para a Ásia Menor, na rota do comércio. Foi construída por Seleuco, um dos generais de Alexandre, em 280 a.C. Era uma cidade sede da guarnição militar. Essa história é conhecida por muitos universalmente, em que Alexandre o Grande, fundador de Alexandria, ele, quando morreu, dividiu seu reino entre os seus generais. E um dos generais foi Seleuco, que era general de Alexandre. A cidade de Tiatira estava situada no caminho entre Pérgamo e Sardes. Ela ficava entre Sardes e Pérgamo. Atualmente chamava-se Aiquihissar. Significa Castelo Branco, localizado na Turquia. Lídia, a primeira pessoa convertida por Paulo na Europa, era de Tiatira. Nós temos uma referência em Atos, no capítulo 16, versículo 14. Mas não temos mais nenhuma informação sobre esta igreja. As igrejas eram, na época, representativas das eras da igreja da atualidade, da Igreja Universal de Cristo. Tinha mais igrejas? Com certeza tinha mais igrejas, mas eu já vos falei que pegou-se essas 7 igrejas como paradigma, como modelo, porque tinham as peculiaridades desejáveis para
caracterizar as várias fases da igreja ao longo dos séculos. Então, aqui é feita uma alusão a esta igreja de Tiatira e não se tem mais um conhecimento detalhista dessa igreja. O que sabemos da igreja vem das referências do Apocalipse. O Apocalipse é que dá essas referências. Inclusive foi objetivada como uma das 7 igrejas que caracterizava bem o que Jesus Cristo queria repassar para a igreja ao longo dos séculos com sua mensagem cortante. A cidade de Tiatira era conhecida pela produção de púrpura, uma tinta usada em tecido. Aí nós temos inclusive a referência em Atos capítulo 16 e 14, além de roupas, artigos de cerâmica, bronze, etc. Havia em Tiatira grupos organizados de artesãos e profissionais semelhantes às associações profissionais de hoje, mas com elementos religiosos de influência pagã. Estes nichos eram talhados ou trabalhados e vendidos e tinham uma grande influência entre as pessoas. Inclusive Paulo teve problemas sérios com nichos comercializados por pessoas especiais que fabricavam certos utensílios e instrumentos, e quando se viram prejudicados por Paulo, que orava, e o povo deu atenção à palavra profética de Paulo, que chamou atenção, então eles reagiram. Por isso nós estamos colocando aqui essas realidades para ver como Deus fala através de Jesus Cristo a João, apontando as características dessa igreja. Como as outras cidades da época, Tiatira teve seus templos e santuários religiosos, incluindo templo aos falsos deuses, Trimânio e Ártemis. Isso aqui, inclusive, nós já até deusa, Diana, chamada pelos romanos, tinha uma grande influência. Inclusive o seu templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Veja Atos 19 e 34. A importância de figuras femininas na cultura religiosa de Tiatira pode ter facilitado o trabalho de Jezabel, a mulher que seduzia os discípulos e incentivava a idolatria e a prostituição. Nós vamos ver que uma das características dessa igreja que abominava o Senhor era a doutrina de Jezabel. Jezabel, a mulher promíscua do Velho Testamento, esposa do rei Acabe, que influenciou Israel, induzindo a idolatria e a prostituição. Vamos retomar a explicação dos versículos bíblicos, que agora, de posse desse conhecimento sobre Tiatira, fica mais fácil para os nossos internautas entenderem os versículos que vamos explicando. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Jesus está chamando a atenção aqui que os seus olhos, como chama de fogo, visto por João, olham e enxergam tudo. Nada se deixa passar da presença de Deus. Ele é onisciente. Ele tem os pés semelhantes a latão reluzente, pés que trilham caminhos retilíneos, pés que não trilham estradas erradas, caminhos tortuosos. Os seus pés brilham, são reluzentes, são modelos, são exemplos, são paradigmas.
Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência. E as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Olha aqui. O Senhor é conhecedor de todas as nossas obras. Ele sabe, apesar de nossos defeitos, nossas debilidades, nossas faltas. Mas Ele sabe que, mesmo tendo essas faltas, esta igreja tinha virtudes. Conheço as suas obras, o teu amor, o teu serviço. Era uma igreja que estava prestando serviço ao Senhor, na verdade. A sua fé, a paciência. E as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. As igrejas lutavam contra a cultura pagã de idolatria da época, tentava guardar a fé e influenciava muitos crentes, mas muitos eram fiéis. O Senhor, ele reconhece aqui e realça. Então, nesse versículo, ele realça as obras da igreja de Tiatira. Essa igreja é tida como uma igreja relaxada, na verdade. Mas por mais relaxado que seja o crente, ele tem algumas virtudes. E o Senhor não deixa de enxergar isso. Mas ele alerta para que nos arrependamos dos nossos erros. O objetivo aqui era corrigir a igreja, não era milindrar, apenas apontar o pecado para deixar a igreja exposta ao ridículo. Não, é para corrigir. Assim também o Senhor faz com os crentes. O pastor da sua igreja, o seu líder espiritual, às vezes corrige você para ver você melhor, não para lhe expor ao ridículo. É bom que se diga isso aqui. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Então aqui Jezabel entra em ação. O que Jesus reclama aqui é a questão da doutrina de Jezabel ser absorvida pelos crentes daquela igreja. Ela se diz profetiza. Conhecemos a história de Jezabel no Velho Testamento, casada com o rei Acabe, que influenciou. Ela tomava a frente do marido como rei. Ela passava a se dizer profetiza, mas ela tinha os matizes da perversão. Ela é símbolo de promiscuidade. Ela induzia as pessoas à idolatria, a servir outros deuses. Matou os profetas, mandou matar todos. Queria matar todos, até Elias. Mas o Senhor alerta aqui. Eu tenho algumas poucas coisas contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Olha aí, o Senhor sempre nos dá um tempo. Ele tem tratado com o homem, dando oportunidade, dando tempo. Nós estamos no tempo da graça, mas virá um tempo em que ele vai corrigir, ele vai julgar com equidade. E aqui o Senhor está alertando: deite tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Olha aqui mesmo. Pôr numa cama é deixar em estado de saúde debilitado. Grande tribulação, grande provação. Os crentes que estão inseridos na igreja de Tiatira, hoje, que ela é representativa da Igreja Universal, e dela também será tirado crentes que vão subir com a igreja, mas crentes que vão ficar. A grande tribulação, que é a 70ª semana de Daniel,
vai fazer parte especial desses crentes. Eles vão estar na grande tribulação, vão ser submetidos à marca da besta, eles vão ser provados como nunca. Então, doentes que são os crentes inseridos nessa igreja de Tiatira, que são relaxados, eles vão estar sendo encaminhados para uma tribulação sem precedentes na história, se não se arrependerem das suas obras. Porque o Senhor, a qualquer momento, Ele pode dar a última forma naquilo que Ele está determinando, desde que a pessoa se arrependa. É a única condição para o Senhor voltar atrás, é quando o indivíduo se arrepende. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Isso aqui o Senhor está falando que Ele vai julgar, e o Senhor vai colocar todos diante do seu tribunal. Ele vai julgar com equidade. Todos saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Fala de juízo de Deus. Quer dizer, Ele sonda, Ele analisa, Ele esquadrinha, e se não houver arrependimento, Ele vai julgar. Que Ele vai dar a cada um de vós segundo as vossas obras. Sequenciando, versículo 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Olha, os centros de idolatria de outrora, aonde estavam essas igrejas? Por exemplo, Éfeso, Esmirna. Esmirna não foi achado nela nenhum pecado, nenhuma falta. Pérgamo, Tiatira. É o lugar que o Senhor se refere às profundezas de Satanás. É o lugar onde o Satanás reina, porque é o centro de idolatria. E o Senhor está dizendo aqui que aqueles que não têm essa doutrina, que não seguem e não conhecem, estes serão preservados. E Ele não porá outra carga. Ele não vai inventar. O Senhor, Ele quer que tenhamos um coração limpo. Ele está dizendo aqui, guarda dessas coisas. Não se infiltra nessas influências. Eu não vou inventar outra coisa. Eu só quero que a minha igreja seja uma igreja pura e que esteja voltada para aquilo que determina a espada de dois fios, a palavra de Deus. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Olha, veja bem, se o que nós já adquirimos, aquilo que a igreja adquiriu de bom, guardou a vontade e o nome do Senhor, fez algo para Deus, divulgou o seu nome, lutou para não ser influenciada pelo mundo. Então isso deve ser guardado. A nossa vestimenta branca, lavada pelo sangue de Jesus Cristo, precisa ser preservada. Retende-o até que eu venha, porque Jesus vai vir buscar a sua igreja. E esta igreja precisa estar preservada do mundo. Retende o que é bom, conserva. Não entra por caminhos escabrosos do pecado.
até que o Senhor venha. Aleluia. O dia glorioso do Senhor será um dia em que muitos serão confrontados diante da vontade de Deus, porque fizeram o que é mal. Muitos se arrependerão, mas muitos serão encaminhados para as mansões celestiais. O Senhor vai voltar. É uma promessa que serve de riso para muitos nos tempos presentes, mas ele vai voltar para buscar a sua igreja, que fala da vinda de Cristo. Ele vem, ele está dizendo, retende até que eu venha. Essa vinda aqui é a segunda vinda de Cristo na sua primeira fase, quando ele virá buscar a sua igreja. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Olha, veja bem que quando o Senhor implantar o seu reino milenar na terra, nós vamos fazer parte dos instrumentos que vão auxiliar o Senhor a julgar as nações, a orientar as nações, e posteriormente a igreja vai estar auxiliando no julgamento de todas as nações da terra. Aquele que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Nós vamos reger, vamos exercer hegemonia sobre as demais nações da terra. É promessa do Senhor. Quem vencer, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi do meu Pai. Olha, e o milênio virá, e o Senhor vai reger. Ele vai mostrar ao mundo que ele sabe governar. Ele vai reger o mundo. Vara de ferro aqui não traduz castigo, simplesmente, mas traduz poder e firmeza. O Senhor vai ter uma firmeza em governar as nações da terra. E aqueles que se rebelarem serão quebrados com vasos de oleiro. No dia que o Senhor pisar no Monte das Oliveiras, a maior batalha que o mundo vai conhecer, que o povo diz que é a Terceira Guerra Mundial, será travada. Jesus vai quebrar o poder da besta, vai quebrar o poder das nações rebeldes, vai fazer cair por terra e vai implantar com vara de ferro o seu governo. Aleluia. Ninguém poderá se rebelar contra isso. Alguns historiadores e que comentam sobre o milênio, por exemplo, estamos pegando aqui o milênio como paradigma, que pecar já automaticamente morrerá, porque ele recebeu do Pai. O Pai lhe deu autoridade. O penúltimo versículo: e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Esta estrela da manhã é Jesus Cristo. Ele mesmo faz uma referência a ele. A estrela da manhã é a estrela mais luminosa da aurora, ao raiar. É uma simbologia aqui. Aleluia. A estrela que brilha, a estrela que dissipa as trevas deste mundo, a estrela que dá luminosidade para quebrar as densas trevas deste mundo tenebroso. Aleluia. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Oh, aleluia. Essa estrela tem um fulgor que chama atenção. Quando a gente levanta de madrugada e vê a estrela da alva, a estrela da manhã, isso aí é uma simbologia, é uma figura que o autor usa para conotar a verdade. Nós estaremos com o Senhor para sempre. Ele será o nosso guia. Ele jogará a luminosidade em toda a expansão celestial. E o último versículo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui sempre os versículos fecham
com esta assertiva, querendo nos chamar a atenção, que devemos auscultar, colocar o ouvido à disposição, com inteireza, com desejo de obedecer. Ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque o atual regente desta dispensação é o Espírito Santo. Quem está regendo essa dispensação, inclusive um dos nomes dessa dispensação é a dispensação do Espírito, também chamada dispensação da igreja, também chamada dispensação da graça. O Espírito é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis junto ao Pai. O Espírito fala à igreja. O Espírito alerta. Que Deus nos abençoe. Nós estaremos dando sequência no capítulo 3, o próximo vídeo, que também se ocupa das coisas que são, e aí serão abordadas as igrejas de Sardes, Filadélfia e Laodiceia.